Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. E junto aqui com Vitória, vamos falar a respeito de um tema muito importante, biologicamente falando, que é sobre o envelhecimento. Como a gente já viu aqui nas nossas aulas, a nossa vida, a vida de todos os seres, não só seres humanos, mas também de outros seres vivos, de outros animais e até das plantas, né? Ela passa por ciclos. E esses ciclos vão desde a nossa concepção, o nascimento, o crescimento, a chegar ao envelhecimento e a morte. Então, falar a respeito desse ciclo do envelhecimento, a gente pode falar nessa questão biológica. Mas hoje a gente escolheu trazer para vocês uma perspectiva, além de biológica, também uma questão política. Porque nesse mês de setembro a gente comemora o Dia Nacional da Pessoa Idosa. Então temos que pensar como é que o nosso país está lidando com esse envelhecimento da população. Porque falar do envelhecimento da população é falar também uma questão de saúde pública, de mobilidade para com as pessoas mais velhas, de oportunidades de se manter uma mente ativa através dos estudos, através de lazer, através de descanso. Então, tudo isso, pessoal, são políticas públicas. E a gente tem que refletir e agir a respeito desse tema tão importante. Já que, como vamos ver na nossa aula, a gente está vivendo cada vez mais. Comprovadamente, nesse último século, a população foi envelhecendo cada vez mais porque temos acesso a coisas e a descobertas que gerações anteriores não tinham. Por exemplo, as pessoas morriam de doenças que hoje a gente nem considera mais as pessoas morrendo delas, porque existem antibióticos, anti-inflamatórios, se previne doenças através de vacinação. Então, gerações passadas não tinham nada disso. E a nossa, desse último século, passou a ter acesso. E um acesso público do nosso país através do Sistema Único de Saúde, através do nosso SUS. Falar do SUS é falar que o SUS ele age não apenas em capitais como Recife, mas em locais mais afastados, em populações ribeirinhas, como por exemplo as que moram em aldeias na Amazônia. O SUS está lá, os profissionais da saúde, dentro do seu barquinho, chegando até essas comunidades, atendendo com medicações adequadas, com vacinação, com remédios, né, com cuidados odontológicos. Óbvio que temos muito e muito que avançar, mas o nosso país tem esse diferencial que tantos outros não têm. Então, falar desse ciclo da vida, que é o envelhecimento, é falar que a gente deve lutar para fortalecer cada vez mais o nosso sistema único de saúde, porque ele é quem garante muitas possibilidades de vida e de tratamento para as diversas pessoas. Inclusive quem tem plano de saúde caro, viu, gente? Vários tratamentos de saúde só quem oferece é o SUS. Não são esses hospitais privados, não, viu? Prestem atenção. Então vamos lá. Começamos a nossa aula com uma frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir, maravilhosa. E ela diz que todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer envelhecer. Do que ela quer dizer com isso? É que as pessoas falam como se viver muitos anos não fosse passar pelo envelhecimento. Então, tem muitos tabus, inclusive tabu social, a respeito do envelhecimento. E aí a gente deve realmente refletir sobre isso, sobre esse tabu social, para ter essa mudança prática de como a gente encara a velhice, tá, gente? Então, na nossa aula passada, nós vimos a respeito do Setembro Amarelo, né, que é esse movimento que é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Então, cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Então, essa campanha do Setembro Amarelo, ela vem falar que toda vida importa. Quando vocês virem esse laço, que aqui a imagem ao fundo está amarela, né, mas é um laço amarelo, é a gente falar que prevenção de suicídio é falar em saúde mental e cuidados com a saúde mental. Então, falar de saúde mental não é frescura, não é uma coisa menor, é algo muito importante para a nossa vida. A gente não pode dizer que a gente tem saúde só por ter saúde física. A nossa saúde, ela é como um todo. Nosso corpo, ele é integral. Então, é muito importante a gente ter esses cuidados e deixar esses preconceitos de lado, falando a respeito de saúde mental, viu, gente?
Então, nós já tivemos essa aula. Se você tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar, você volta à nossa aula passada, entra no nosso canal do YouTube, né? Coloca Educa Recife, EJA, Ciências, e aí vão aparecer todas as aulas que a gente preparou. Não somente as minhas, mas também as das professoras da segunda fase, Carolina e Cláudia. E aí vocês podem debater melhor o tema, podem se aprofundar, podem conversar com seu professor ou professora, e vamos cada vez mais nos dedicando a debater temas importantes como esse, não apenas cientificamente, mas também socialmente falando, tá? Então vamos lá, falar de ciclos da vida como o envelhecimento. Vejam essa imagem dessas pessoas. Tem várias pessoas que a gente vê um pouco mais velhas, né? Mulheres, homens. Essa informação aqui eu tirei do nosso IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra como é a nossa população. Inclusive, esse ano está acontecendo um censo do IBGE, bem importante de responder corretamente, tá? Então, o IBGE diz o seguinte, que o rápido envelhecimento da população brasileira, aliado ao aumento da longevidade, traz profundas consequências na estruturação das redes de atenção à saúde, com maior carga de doenças crônicas e particularmente de incapacidades funcionais. Calma lá, deixa eu traduzir. Vamos devagar. Vejam só, gente. O Brasil, hoje, ele está envelhecendo, certo? Segundo o IBGE, em 2030, ou seja, daqui a 8 anos, vamos ter aqui no Brasil mais idosos do que adolescentes. Então, a nossa população ela está envelhecendo justamente porque a gente hoje tem acesso a alimentação, rede de esgoto adequada, medicação adequada, vacinação. Então, tudo isso possibilita que as pessoas possam viver mais e mais. Mas se viver mais, significa que a gente tendo cuidado hoje com a nossa vida, a gente evitando hábitos que são prejudiciais à saúde, a gente fazendo exames preventivos, tudo isso vai nos possibilitar ter uma saúde ao longo da vida, em que a gente vai envelhecendo com saúde. Mesmo com todos esses cuidados, o nosso corpo em si, ele vai cansando. A gente não pode falar que uma pessoa, por mais saúde que ela tenha, uma pessoa de 80 anos, não tem a mesma mobilidade, a mesma força que uma pessoa de 40 anos, por exemplo. Então, é natural do corpo, mesmo ele sendo saudável, mais velho, ele ir se cansando ou ir desenvolvendo algumas doenças crônicas, tá? Doenças como diabetes, como pressão alta e outras tantas. Por isso que é importante ter um sistema único de saúde que funcione efetivamente, porque as pessoas vão precisar ter acesso a cuidados como esse e até algumas incapacidades funcionais. Essa semana eu vi uma senhora que via-se que claramente ela devia ter mais de 70 anos e ela estava com muita dificuldade em andar. Ela estava com dificuldade, andava bem devagarinho, então a gente para pensar, como é a cidade que a gente vive? O sinal de trânsito, ele é um sinal de trânsito que possa uma pessoa que é um pouco mais velha, ou uma pessoa que é com deficiência, possa passar esse sinal com segurança? Ele dá tempo das pessoas poderem caminhar. Porque uma pessoa um pouco mais jovem, ela vai poder caminhar aquela faixa de pedestres, passar até correndo. E uma pessoa um pouco mais velha. Então, a cidade também tem que estar preparada, não só o sistema de saúde. A cidade também tem que estar preparada para esse envelhecimento da população. Justamente porque ele é um ciclo de vida. Então, a Organização Mundial da Saúde lança essa pergunta: envelhecer é doença? Por que a gente está encarando o envelhecimento como uma doença e não como um ato, um ciclo natural da vida? No dia 1º de outubro, a gente comemora o Dia Internacional do Idoso, mas aqui no Brasil é em 27 de setembro. E o objetivo é justamente esse, falar a respeito desse ciclo da vida e exigir essas mudanças de saúde pública, de saúde para essas pessoas, para nós que estamos envelhecendo. Então, gente, esse símbolo aí que vocês estão vendo é o símbolo da Organização Mundial da Saúde, tá? Aí, segundo ela, o que é ser idoso? Então, idoso é um indivíduo com 60 anos ou mais, embora que está se ampliando para levar esse debate mais à frente. Mais de 65 anos, ok? Mas, por enquanto, é com 60 anos ou mais já se é idoso. Segundo a OMS,
de 2021 a 2030 é a década do envelhecimento saudável. Então, países como o Brasil, que fazem parte da OMS, têm uma série de políticas que devem adotar para que a população tenha acesso a esse envelhecimento saudável. E se for aprovado, tem implementação de até 3 anos. Os países têm que colocar em prática essas políticas, tá? Um dos objetivos dela é encorajar a ação internacional para melhorar a vida dos idosos, suas famílias e comunidades. Porque, apesar da velhice ela ser previsível, o mundo não está preparado para ela. Então, a OMS vem cada vez mais exigindo desses países, como o Brasil, que se haja com os direitos dos idosos, certo, gente? Então, falar dos direitos idosos na saúde, já que a gente está falando em ciências, né? Eu já vim debatendo um pouco já com vocês, então vou só fazer essa leitura. É falar sobre a atenção integral à saúde do idoso através do SUS, dizer que o idoso e a idosa têm atendimento preferencial, medicamentos de uso continuado gratuito, próteses e outros recursos para reabilitação, é lei, viu gente? É um direito. E também direito ao acompanhante durante internamento. Quando o idoso ou idosa se internam, tem direito a um acompanhante. Hoje, 1º de outubro, é o Dia Nacional do Idoso. Segundo o IBGE, atualmente o Brasil tem cerca de 21 milhões de habitantes com idade igual ou superior a 60 anos. Em 2025, esse número deve passar para 32 milhões, colocando o Brasil no 6º lugar mundial em população idosa. Veja quais são as políticas públicas traçadas para atender essa parcela da população na reportagem de Cleide Lopes. O governo está preocupado em definir políticas públicas que resguardem os direitos e combata a violência contra essas pessoas. A primeira grande política foi a criação do Estatuto do Idoso em 2003. E nesta semana, o governo sancionou o decreto que altera e moderniza o Estatuto no que diz respeito à violência. O sistema que a presidenta assinou por decreto, ele reforça o que o Estatuto já trazia da notificação, trazendo a responsabilidade que antes era exclusivamente do profissional que atendia o idoso e que via que aquelas marcas, aquela situação não era simplesmente de uma queda, mas estava relacionada a maus tratos, a violência, a tortura mesmo, no ambiente familiar, doméstico. Essa condição sai da responsabilidade exclusiva do médico, da enfermeira, e passa para o estabelecimento de saúde, seja uma unidade de saúde ou um hospital. Todos esses estabelecimentos, o diretor do estabelecimento também deve responder a isso. O número de denúncias contra essa população preocupa o governo. Para se ter uma ideia, nos primeiros 6 meses deste ano, o Disque 100 registrou mais de 3 mil casos de violências contra idosos no país. O estado campeão no número de casos é o Rio de Janeiro, acompanhado por São Paulo e Bahia. O Distrito Federal concentra quase 200 mil idosos e hoje cerca de 900 deles comemoraram o Dia do Idoso com oficinas, ginástica e música. Há cerca de 2 meses, o Distrito Federal ganhou a Secretaria do Idoso. Nosso objetivo principal é isso, quebrar esse preconceito e criar programas junto à iniciativa privada, especialmente para que o idoso retorne ao mercado de trabalho. O governo quer avançar nas políticas de inclusão social para que o idoso tenha autonomia e melhor qualidade de vida. Conquistas aprovadas pelo seu João, de 83 anos, que mora sozinho em Brasília e garante que a vida para ele está começando. Minha infância está sendo agora. Eu não tive infância, não. Porque no tempo de infância eu vivia lá na roça, feito um danado, né? Correndo atrás de bode, vaca, isso aqui no outro. Aí agora eu sei que eu tenho uma infância, porque eu ganho um salário que dá para me viver, passeio para quando eu quero, brinco, estou aí. A minha vida hoje está liberta, está assim, para mim, a minha infância é agora. Então, gente, é bem importante, né, a gente falar justamente que essas políticas públicas, elas são fundamentais para que as pessoas possam cumprir com seus direitos, né? Essa reportagem que a gente viu foi na época do governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, a gente refletir como é o país que a gente está vivendo agora, né? Se teve esse avanço, já que tivemos outros 2 presidentes, né? Após a presidenta democraticamente eleita, como essas políticas têm agido para com essa população, para com a gente que vai envelhecer,
né? Que é uma questão muito séria, essa questão que a gente vem trazendo a reportagem sobre a violência contra a pessoa idosa. Eu trouxe a abordagem falando da mobilidade social, a respeito da saúde, mas tem muitos outros pontos que poderiam ser abordados. Então, deixo para vocês esse exercício de imaginação. Vocês podem debater aí em sala de aula com seu professor ou professora. É como você entende o envelhecimento. Qual é o seu maior medo dessa fase? E qual é o seu maior sonho a respeito dela? Conversem entre vocês podem fazer algum cartaz, podem fazer alguma atividade específica a respeito e vamos cada vez mais batalhando por ter uma qualidade de vida e de direitos nessa fase, que é uma fase que todos nós iremos viver, se tivermos a sorte para isso, né? Que é envelhecer. Tchau, gente. Até a próxima aula. Se cuidem.